Eu quero que você pare de se enquadrar naquilo que as pessoas pensam a seu respeito. E se você anda preocupada ou até estagnou a sua vida, parou de viver coisas que são importantes para você, ou então nem começou a viver aquilo que é importante para você, porque você tem medo que as pessoas vão falar a teu respeito, esse vídeo é para você. Meu nome é Estefânia e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. E saiba que esse canal aqui, ele tem um propósito. Não é de ganhar likes, não é, enfim, tudo isso com muita naturalidade, se for um dia... se isso for, de repente, algo para que aconteça. Mas a minha expectativa, o propósito do meu coração é alcançar o teu coração com aquilo que Deus tem falado comigo. Aquilo que Deus tem feito primeiramente sobre a minha vida. Amém? Olha só, nós vivemos em uma sociedade de tantas performances, de tanta cobrança. Nós precisamos, parece que, nos suprir a expectativa de um sistema, suprir a expectativa das pessoas para nos sentir pertencente. E isso é uma doença sutil que vai entrando no nosso coração, na nossa mente e vai roubando, vai fragmentando a nossa identidade. Quando nós percebemos, quando nós paramos, às vezes já passou tanto tempo que nós olhamos para trás e perdemos tempo e oportunidades de ser quem de fato nós somos. E essa originalidade é ela que traz saúde emocional, ela que traz saúde espiritual. E muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que nós precisamos viver porque nós temos medo, nós fazemos escolhas porque nós temos medo de como as pessoas vão interpretar aquilo e nós nos encaixamos diante da necessidade das pessoas, das decisões, das escolhas do outro, do sistema, da sociedade e nós nos esquecemos que nós somos únicas e que nós precisamos nos desafiar, a nos encorajar a viver de fato o nosso propósito e trabalhar as emoções do nosso coração para não entregar o governo dele na mão de outras pessoas. Por muito tempo eu me percebi assim, uma pessoa insegura, uma pessoa que precisava de aprovação das outras pessoas, uma pessoa que tinha necessidade de se encaixar a algo, a uma situação para me sentir pertencente. E essa rejeição, ela foi tomando um formato em várias situações e que por muito tempo isso pareceu até uma personalidade minha, assim, parece até que isso fazia parte de mim, de quem eu era. Mudou completamente o cenário, a naturalidade, a originalidade que Deus tinha para mim. E eu olhei para trás e falei, eu parei de viver tantas coisas, ou eu deixei, ou eu não fiz escolhas assertivas, ou escolhas que de repente tinha a ver com o meu destino, com aquilo que era importante para mim, porque eu queria me encaixar por medo de fazer escolhas erradas. Sabe aquela pessoa que talvez você pode até lembrar de algo na tua infância, e talvez você foi essa pessoa que, sabe, onde tudo estava bom, você estava no meio dos amigos, então você acabava não conseguindo falar não, porque você queria ser aceita, você aceitava brincadeiras ou se colocava em piadas ou situações que não tinha nada a ver com você, ou de repente até as roupas que você vestia era porque aquela fulaninha que era popular da escola vestia dessa forma, então você começou a se vestir também, e aí você, quando você se via, você já estava dentro de uma performance, dentro da visão de uma geração, e ali você foi crescendo, e quando a gente vê parece algo sutil, mas que isso vai tomando uma proporção que depois parece até que torna uma identidade sua. E quando você olha para trás e fala, quantas coisas eu fiz que não tinha a ver comigo. Quantas coisas eu fiz por medo de ser rejeitada. Quantas coisas eu deixei de fazer por medo daquilo que as pessoas pudessem pensar a meu respeito. Medo da exposição, enfim, é claro que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo.
E isso vai tornando, vai ficando mais evidente, e a gente vai se desafiando com a vida, e vai olhando as coisas, e vai, né, performando de uma maneira diferente. Mas esse pensamento, essa crença, ela não deixa de existir. Porque ainda assim, mesmo em outras situações, em outros cenários, nós ainda precisamos de afirmações, nós ainda precisamos de ser validados. E nós crescemos, nós temos filhos, aquelas que são casadas, aquelas que construíram uma família, e nós continuamos a projetar nos nossos as nossas mazelas, as nossas debilidades, as nossas frustrações. Então, de repente, meu filho precisa ter aquele brinquedo, meu filho precisa ter, de repente, aquela festa de aniversário, porque o amiguinho teve, então ele precisa também ter, porque o que vão pensar de nós, que nós somos pais assim, assim, assado, enfim. Ou então, aquele simples corte de cabelo que você precisa ter, aquela roupa que você precisa estar vestindo, aquele estilo que, enfim, né? Nós buscamos forma para nos sentir pertencentes e assim não sermos rejeitados. Isso é uma ferida do nosso coração que precisa ser curada diante da convicção da história que Deus tem para mim e para você. Por muito tempo eu fui essa pessoa e eu tenho lutado contra esse sistema que de uma maneira muito bruta, muito veloz, muito forte, tem tentado nos roubar dessa centralidade daquilo que Deus tem para nós, sabe? Então, eu tinha muito medo de falar não, eu tinha muito medo de tomar as minhas decisões, porque eu tinha medo de me responsabilizar por elas, por achar que eu não dava conta. Então, eu ia vivenciando coisas, projetos ou ideias de pessoas, dos outros, do sistema, até no simples curso. Não é isso. Se eu fizer tal coisa, o que as pessoas vão pensar? Se eu não fizer, o que as pessoas também vão pensar? E eu colocava a minha vida dentro de uma caixa e entregava essa caixa para que o mundo governasse, para que as pessoas governassem, para que os meus relacionamentos governassem. E eu deixava de ser quem eu era. E quando a gente olha para trás, a gente percebe quanto tempo nós perdemos, porque nós nos importamos com aquilo que as pessoas pensam. Eu não estou dizendo em relação a conselhos, em relação a direções sábias, a confiar em pessoas maduras, para nos ajudar a discernir as coisas em momentos de maturidade da nossa vida, não é sobre isso. Mas se a gente olhar para nosso coração e olhar para as nossas intenções, e se ali tiver algum vestígio, algum vesquício de algo que tem a ver com nosso sentimento de rejeição, com medo de ser frustrado, com medo de não ser validado, enfim, nós precisamos redirecionar o nosso olhar, o nosso coração e buscar essa cura. E como eu busquei isso, né? Em outro momento eu falo um pouco mais sobre esse sentimento de rejeição que eu carreguei por muitos anos e que me fez viver uma identidade que não era a identidade que Deus tem pra mim, que não tinha pra mim, e por isso eu perdi tantas coisas, fiz escolhas erradas e tive consequências irreparáveis também por conta disso. Então, por muitas vezes aí eu me pego pensando e falo, poxa, mas eu creio que o Senhor, Ele usa dessas situações para nos ensinar, Ele nos permite a viver situações para nos ensinar e nos amadurecer. Então, uma maneira que eu descobri de me aproximar daquilo que eu sou de fato, aquilo que é a minha verdade, aquilo que me traz saúde emocional e espiritual, é me conectar, é me aproximar daquele que criou a minha história. Então, eu precisei redirecionar o meu olhar, né, e entender quais são os propósitos de Deus para minha vida. E quando a gente tem uma convicção de quem nós somos, nós nos tornamos mais fortalecidas diante daquilo que hoje o mundo pode nos apresentar como uma cobrança, como uma performance. Claro que é difícil, é um desafio, porque nós estamos inseridos nisso, né? E isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, mas isso não pode reger o nosso coração, não pode dominar, não pode governar o nosso coração. Nós não podemos estar escravos daquilo que hoje a sociedade tem muitas vezes pode nos impor, com que as pessoas podem nos impor, e o estilo
enfim, a moda da vez está nos impondo, mesmo que for sutilmente, né? Então a gente vê nas propagandas, a gente vê no marketing, a gente vê o quanto que a gente precisa se enquadrar para a gente ser feliz, para que a gente possa ser adequado. E isso é uma mentira, isso é sofisma, né? E quando eu parei quando eu parei de me comparar, de olhar para as pessoas, eu comecei a ser grata por quem eu era e olhar para minha história e compreender o meu propósito de uma maneira mais limpa, sabe? De uma nova ótica. Porque a comparação, ela rouba a nossa identidade, a comparação, ela nos fragmenta, ela nos distancia de quem nós somos. E não tem como a gente ter uma sanidade mental longe de quem nós somos, sem viver a originalidade, essa singularidade de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa, eu comecei a celebrar as minhas falhas. Quando eu falo celebrar, é sobre uma ótica de ser leve, de entender que todos nós vamos falhar, de entender que nós somos imperfeitos e que por mais que as pessoas estão sempre talvez esperando ou às vezes as pessoas nem estão esperando, mas a gente criou isso na nossa mente, né? As pessoas estão esperando, a sociedade espera uma resposta nossa, e aí a gente se enquadra mediante aquilo e é como se a gente tivesse que passar a régua e ser exatamente conforme aquilo que se é. E ninguém é. Ninguém é. A gente vê que esse mundo, né, das redes sociais é tão fantasioso, né? E a gente parece até que às vezes a gente se torna bobo, né? A gente olha pra ela e acha que aquela perfeição existe e a gente olha pra nós e fala: "Meu, mas tá tão distante". E tá distante mesmo, tá distante porque não existe. Então eu aprendi a celebrar a minha incapacidade, a minha incapacidade de ser perfeita. Eu aprendi a celebrar os meus desafios, as minhas falhas, mas com um olhar de o que eu posso aprender aqui, o que eu posso como eu posso enxergar essa falha. Isso me trouxe empatia, não só uma empatia em relação a mim mesmo, que isso é muito importante, nós precisamos suportar a nós mesmos, mas também ter uma empatia com o outro, suportar o outro e não criar expectativa além. Isso é tão saudável para as relações, porque assim como o outro coloca expectativa em nós, nós também colocamos no outro, e se isso não acontece, nós também nos frustramos. Então, parece algo tão simples, mas algo tão poderoso nos nossos dias, tão pequeno, mas que traz um impacto tão grande em quem nós somos. E o meu desejo é que você compreenda quem o Senhor tem, quem o Senhor quer que você seja, qual é a história que o Senhor tem para você, quem você é diante daquilo que o Senhor já escreveu. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe